Você falou que quer falar sobre os entregadores, os aplicativos. A gente esteve na China, um dos lugares que a gente visitou foi a Meituan lá. E eles vêm para o Brasil esse ano com a Kita. Já estão. Já estão aqui, já está dentro de São Paulo. Investindo muita grana, mudando a vida dos entregadores. Impulsionou geral, mudou o cenário. A gente viu na China o que eles fazem, é muito diferente do convencional, do que a gente tem aqui. Tanto para o cara que recebe, como para o trabalhador, como para o meio que é o restaurante. E você falou que você queria falar sobre isso. Você está na luta da regulamentação, Podemos falar sobre isso? Por favor. Boa. Já sabendo que tem coisa nova no mercado, né? Vai. O que pega? Vamos lá. Eu, como deputado, fiz um projeto de lei, fui procurado por liderança dos entregadores. Aliás, mandar um abraço pro J.R. Freitas, grande liderança aqui de São Paulo dos entregadores. Sigam o J.R. aí, acompanhem ele na rede, que é um cara também que tá sempre ali fazendo, junto com várias outras lideranças. Do Brec. É do Brec? É. E eles me apresentaram uma proposta de projeto de lei, que é o 2479. Esse projeto de lei, ele tinha 3 pontos principais. Primeiro, era aumentar a taxa mínima. Hoje o iFood paga R$ 7,50 para o entregador, até o Brec pagava R$ 6,50. Aí aumentou para R$ 7,50, isso de moto. Por bicicleta paga menos, 7, se eu não me engano. Aumentar para 10, aumentar a taxa adicional por quilômetro rodado, porque isso vale até 3, 4 quilômetros, acho que 3, e depois a cada quilômetro é 2,50, é 1,50, eles queriam aumentar para 2,50. Transparência do algoritmo, porque hoje o algoritmo é uma... Isso aí é foda. Cara é comandado pelo algoritmo no trabalho, mas ele não tem nenhuma informação de qual é o critério. Por que alguém foi bloqueado? Por que alguém ficou 2 horas sem receber uma chamada e o outro recebeu? Então tem denúncias, inclusive, de entregadores dizendo, cara, eu parei para almoçar, aí não atendi uma chamada e fiquei um tempão sem receber como uma punição algorítmica, entendeu? Isso. E o tema dos pontos de apoio, que é você ter pontos nas cidades para o cara poder usar o banheiro, comer, descansar, carregar o celular e por aí vai. Esses eram os pontos principais no PL 2479 que eu assinei e chamei outros 9 deputados de 9 partidos diferentes para assinar, para tentar ter mais chance de aprovar. Ao mesmo tempo, se criou uma comissão especial na Câmara de um outro PL, que era muito ruim. O PLP 152. Sim, tinha nada das pautas dos trabalhadores. A gente fez uma batalha, nesse meio tempo eu fui para o Ministério, para poder incluir pontos desse PL, do nosso PL, nesse novo, porque era esse que ia votar, porque foi ele que foi para a comissão especial. A gente não tem controle lá na Câmara, não tem maioria, né? É o Centrão que tem. Beleza, conseguimos incluir algumas coisas. Foi para a taxa mínima, não chegou a 10, mas foi para 8,50. Tem um problema porque precisa ter o adicional por quilômetro rodado e isso não está claro no projeto. Isso precisa resolver. Segundo, previdência. Ficou um modelo bom. O trabalhador não vai pagar praticamente nada, né? E com isso vai ter direito a seguro-acidente, vai ter direito a aposentadoria, as condições da previdência. Vai fazer isso. O trabalhador vai pagar 5% sobre 25%. O que quer dizer isso? Numa corrida de R$10, ele vai pagar 5% sobre R$ 2,50. Ou seja, ele vai pagar 12 centavos de contribuição previdenciária, a empresa vai arcar com o resto, o aplicativo, a plataforma, e 12 centavos de uma corrida dessa por corrida, que no fim do mês dá algo pouco relevante, ele vai ter direito a seguro-acidente, auxílio e tal. Sensacional. Ok. Pontos de apoio entrou também para fazerem, e transparência do algoritmo, embora precisa melhorar ali o termo de transparência do algoritmo. Tem alguns problemas. Além do que eu falei do quilômetro adicional, tem um problema, por exemplo, de quem tem antecedente criminal não poderia trabalhar nisso. Está errado. Um absurdo. A forma, inclusive, de você reabilitar, ressocializar a pessoa é dar condição de emprego. Você quer o quê? Não dá trabalho pro cara, o cara vai voltar pro crime. Está errado. Isso nós vamos trabalhar, brigar com o relator para reverter. Eu não sabia que tinha isso. O cara tiver antecedentes, ele não pode trabalhar. Não, tá errado. Mas isso nós vamos trabalhar para reverter. E vamos tentar levar. Eu criei junto com o Marinho, ministro do Trabalho, e mais outros ministérios, nós criamos um grupo de trabalho, ouvimos entregadores de várias regiões do país, buscamos dialogar com as empresas para poder fazer, vamos melhorar, vamos tentar ter algo melhor. As empresas estão intransigentes. Não querem saber. O iFood, mesmo as de motorista também, Uber, as chinesas, Kita 99, intransigentes. Não querem ouvir falar em direito do trabalhador. Até aí,
sem grandes novidades. Eu nunca vi grande empresário defender conquista de trabalhador. Sempre resistiram, foram contra. Aí eles vêm com aqueles argumentos de terrorismo econômico. Ah, se vocês fizerem isso, vai aumentar o preço. Se vocês fizerem isso, vai cair no cliente. E aí vai reduzir a demanda e o trabalhador vai ter menos trabalho. Que é o que eles dizem desde que o mundo é mundo. É o que eles disseram quando aprovou a lei de salário mínimo em 1940. É o que eles disseram com 13º, com férias. Se dependesse dessa turma, era 7-0, sem salário mínimo. 0. Então, e as empresas, infelizmente, não toparam dialogar nada. Caramba. Nada. E estão querendo batendo usando a imprensa para falar mentira do projeto. O que é pior é que tem alguns influenciadores e tal que ainda vão nessa onda e estão defendendo a mesma linha da empresa, que é não regulamentar, não garantir essas condições para os trabalhadores. Melhorar, você ter um ganho mínimo, você ter um seguro, você ter um ponto de apoio, você ter transparência algorítmica. O texto é perfeito? Não. Mas alguém acha que nós vamos ter um texto perfeito num congresso como esse? Não. Eu acho que conseguiu avançar bem e dá para avançar mais. Nós vamos soltar daqui a alguns dias o relatório do grupo de trabalho que a gente criou no governo, por orientação do Lula. O Lula falou, vamos garantir para esses trabalhadores que hoje estão sem nada, ninguém vê. Todo mundo recebe a comida do motoboy na porta, mas ninguém olha para a situação do motoboy que está debaixo de chuva. Todo mundo pede um Uber, mas muitas vezes não sabe que a Uber está levando 40%, 50% de taxa de retenção de cada viagem. Uma corrida de R$100, às vezes a Uber fica com 50. E, cara, o carro é do motorista, a gasolina é do motorista, se fura o pneu é do motorista, se tem acidente é do motorista, o risco é do motorista, o trabalho é do motorista, a Uber só faz a intermediação tecnológica, liga o motorista com o cara e ela fica com 50%, com metade. Isso é agiotagem. Eles chamam de taxa de retenção, é uma taxa de exploração, de agiota. Em todos os setores você tem, por exemplo, corretor de imóveis que faz a intermediação de imóvel, ele ganha 6% por aí. O Airbnb ganha 50%. Então, essas plataformas precisam ser reguladas. O que eles querem é tecnologia do século XXI com exploração do século XIX. Mas junto com isso, o Brasil também teria que começar a desenvolver os próprios aplicativos, igual a China faz. Eu acho que nós temos que trabalhar. Lá você tem o Didi que substitui o Uber, lá você tem a Meituan que substitui o iFood. É tudo aplicativo dos caras, velho. São 2 passos. Primeiro passo, vamos acabar com a sacanagem que essas plataformas estão fazendo com os trabalhadores. Vamos dar uma civilizada nisso aí. O trabalhador tem que ter um ganho mínimo melhor, o trabalhador tem que ter previdência e seguro, o trabalhador tem que ter a transparência do algoritmo, o trabalhador tem que ter pontos de apoio. Um segundo passo, eu sou plenamente a favor de, nesse projeto que a gente estava falando, de soberania digital e tudo mais, você ter as plataformas nossas. Porque senão esses caras montam um oligopólio, o iFood, as chinesas, a outra, a Uber, não sei o quê, se entendem, botam o ganho lá em cima, isso chama oligopólio, formação de preço oligopólica. Você conversa com o Lula pelo WhatsApp? O Lula não tem Zap. Ainda bem, né? Ainda bem. Não tem mesmo. Não, ainda bem. Né? Não pode. O Lula tem o... Imagina o Trump escutando todas as conversas que rolam em Brasília dos ministros. Ele já escuta, meu filho, larga de ser bobo. Não pode. O Lula não tem, a Reba tem, que até escutando o nosso Lula tudo no já. tete a tete. Lógico, às vezes ele liga, telefona, e a gente fala por telefone, mas a conversa é no tete a tete.